Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Espero ter encontrado vocês aqui com saúde, com paz, com tranquilidade. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto, e eu queria trazer uma palavra hoje para vocês, continuando o estudo de Mateus, que a gente vem fazendo durante esses dias. A nossa palavra ela vai estar em Mateus 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13, é aonde Jesus faz uma indagação aos seus discípulos, perguntando quem dizem, né? O que é que estão dizendo? O povo diz que eu sou, né? Quando Jesus começou a fazer alguns milagres, começou a entrar, né, em Cafarnaum, começou a entrar em Cesareia, enfim, em Genezaré, e aí começa, nos dias de hoje, a gente trazendo para hoje, começa aquele burburinho, começa aquele disse-me disse, e aí Jesus se reúne com os seus discípulos e pergunta, quem dizes que eu sou? Então vamos lá, 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é ele, né? Ele se intitula várias vezes aqui nesse livro de Mateus, em outros livros também, ele se denomina como o Filho do Homem. Quem diz que és o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Pedro, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Pedro, pois não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Amém? E aí a pergunta que eu queria trabalhar hoje, a nossa temática aqui, a nossa mensagem, né, a nossa reflexão do dia, eu queria trabalhar com vocês isso. O que Jesus é para você? Quem é Jesus para você? O que Jesus representa na sua vida? A gente frequenta alguns ambientes, conversa com muita gente e eu observo muito o comportamento de pessoas enfim. E a gente percebe muitas das vezes que que Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele funciona muitas das vezes como uma espécie de amuleto, sabe? Como se fosse um trevo da sorte, ou como se fosse algo que eu toco ali, um gênio da lâmpada, né? Algo que eu toco ali, eu esfrego ali, e aí sai algo de dentro e pede para eu fazer 3 pedidos. E a gente percebe que para alguns Jesus significa isso, para outros Jesus não significa nada. Para outros outros nem acreditam que teve um Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, teve aqui na Terra, passou. E para outros, não. Para outros, Cristo é a verdade, a vida, o caminho, é o Filho do Homem, é o Filho de Deus, é o Deus vivo encarnado, o Emmanuel. E eu queria falar um pouco para essas pessoas que hoje estão na dúvida, né? Hoje que tem dúvida, ou que não crê, ou de repente até já acreditam, mas não são praticantes da fé, não são praticantes da sua fé com Cristo. E aqui eu não estou falando de religião, eu não vim para falar de religião aqui. A nossa temática aqui, a nossa mensagem diária, né? A nossa palavra com café, ela não vem com o intuito de falar de religião e muito menos colocar o dedo no rosto de ninguém, acusar ninguém. Eu não vim aqui acusar ninguém, eu não vim falar mal de ninguém. Eu vim apenas trazer uma mensagem da palavra viva, do Deus vivo, para aquelas pessoas que estão buscando
que estão necessitando, que estão precisando de uma palavra, de um conforto. Às vezes a gente encontra pessoas, e é muito comum hoje nós encontrarmos pessoas com a cabeça perturbada, a mente atribulada, o coração agitado, inquietas, às vezes passando por problemas pequenos, totalmente solucionáveis, mas aqueles problemas se transformam em verdadeiros furacões. E tem muita gente assim. Talvez você não esteja passando por isso, eu espero que não esteja. E aí, o meu intuito é de falar com todos, mas de levar prioritariamente a palavra para essas pessoas que estão cansadas, as que estão fadigadas, aquelas pessoas que não aguentam mais levar seu fardo, estão passando por problema de situações financeiras, estão passando por problemas complexos de saúde, estão passando por um problema de separação e de conflito dentro de casa, de um casamento. Então, a gente sabe que os problemas eles são os mais diversos e mais complexos. E dependendo de como o problema te pega, na fase que te pega, aquilo se transforma em um verdadeiro um furacão. E você às vezes não consegue controlar. E às vezes você quer ajudar e não sabe como ajudar. E a gente vai encontrar na palavra de Deus o repouso para a nossa alma, a gente vai encontrar na palavra de Deus um acalanto para as nossas vidas. E aí eu quero dizer para você que Deus, que Jesus, no caso aqui, quem dizes, né, quem eu sou? Jesus perguntou aos seus discípulos, e vocês, para eles especificamente, quem diz que eu sou? E aí ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele foi muito assertivo, e Jesus reconhece, diz, que bom, Pedro, que você disse isso, que você proclamou isso, porém, não foi a carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus. E Deus ele quer te revelar também muitas coisas. A gente passa por problemas, e problemas na verdade eles são processos que estão te preparando. Quando a gente não tem fé, eu vou retomar isso aí depois. Quando a gente não tem fé, a gente, às vezes, nós criamos problemas, nós criamos situações e depois queremos colocar para Deus resolver. Você vai entrar numa sociedade, você vai entrar no casamento, você vai entrar num novo negócio e você não conhece bem, você não tem discernimento, e você não pede discernimento do Espírito Santo, você não ora ao Senhor para que Ele te mostre o caminho certo. E, claro, você com a sua inteligência fazer as suas avaliações também, que é normal. Mas aí você entra apenas com as suas avaliações. E às vezes as suas avaliações são falhas. Né? Quando eu digo você, falando de mim, do ser humano. As nossas avaliações são falhas. A gente às vezes olha por uma ótica, um tipo de problema, e esse problema, visto de outra ótica, você vê muito maior. Então, quando você olha de um jeito, de um modo, você não está vendo o perigo ali, mas você tomou a decisão de entrar naquilo, seja um casamento, seja uma sociedade, seja um novo negócio, seja pedir as contas do trabalho para empreender, ou qualquer outra coisa. E aí você não raciocina bem, você não pensa bem, você não avaliou bem, e você entrou. E quando você entra, você começa a ver o mar se agitando, e as ondas se agitando, né? Você começa a ver os problemas acontecendo ao seu derredor. E aí você vai clamar a Deus. Você vai pedir ao Senhor, às vezes, sabedoria para sair daquele problema. Mas não seria muito mais interessante você orar, botar seu joelho no chão e consultar o Senhor para que Ele coloque em você os caminhos certos, a decisão certa, coloque na sua mente uma outra visão, a visão dele? Tudo que a gente vai fazer com Deus, elas têm que ser boas, agradáveis e perfeitas. Porque Deus não é Deus de contenda. Deus não é Deus de confusão, certo? Deus não é Deus de agitação. Deus normalmente fala conosco como uma brisa suave. E aí você entrou sem o discernimento de Deus.
Você entrou sem a consulta do Espírito Santo, sem a consulta de Cristo. E aí você hoje está no meio do problema. E aí eu pergunto para você, o que Deus é para você? O que Jesus é para você? Quando a gente consulta Ele somente, quando a gente vai procurá-lo somente no intuito dele resolver o problema da gente, é como se a gente estivesse esfregando uma lâmpada mágica, é como se eu estivesse com a lâmpada aqui, e aí eu esfregasse, quisesse que daqui saísse, não saísse café, saísse o gênio e resolvesse meus problemas. É assim que muitas pessoas lidam com Cristo. Só que eu quero te falar que o Cristo que nós servimos, o Cristo que eu sirvo, o Deus a qual eu sou servo, eu decidi servir, é uma coisa racional, não é nada, às vezes as pessoas confundem com emoção. Pode até ter, eu sei que tem emoção, mas você precisa raciocinar, você precisa se colocar na posição de servo, e eu decidi me colocar na posição de servo. E aconselho você também servir a esse Deus vivo. Você serve a tantas coisas, você serve a patrão, você serve você se molda às coisas do mundo. O mundo lhe faz uma pressão e você acaba cedendo, e quando você vê, você está escravo disso aí, entendeu? E servir a Deus é servir a um Deus realmente vivo e poderoso, que tudo pode, mas você é livre ao mesmo tempo. Ele me considera, eu sou servo, mas ele me considera como filho. E qual pai que um filho pedindo um pão vai lhe dar uma cobra, vai lhe dar, pedindo um peixe, vai lhe dar algo ruim? A palavra de Deus diz que até vós, que são seres, né? Nós somos ruins, maus, o pecado nosso é o pecado original, a gente já nasce pecador, já nasce com o pecado. A gente consegue dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, não vai fazer por nós. Aí você pode me indagar, Guilherme, mas existe tanta gente sofrendo no mundo? Existe, porque tem pessoas de coração endurecido, tem pessoas que não se rendem, tem pessoas que não obedecem os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Um princípio de Deus, nós temos o livre-arbítrio, Ele nos deu, nem Ele interfere nisso. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Se você quiser pular de uma ponte agora de manhã, eu não lhe aconselho a fazer isso, Deus não vai lhe impedir, a não ser que Ele tenha um propósito muito grande na sua vida, Ele vai usar pessoas para lhe impedir. Mas você vê que pessoas estão tirando suas vidas porque estão afastadas de Deus, estão angustiadas, estão entristecidas, estão com a mente atribulada e não sabe como resolver determinado problema. E o problema, muitas das vezes, é fácil. Às vezes nem é esse problema todo, se de repente até pedir uma ajuda a um amigo, uma coisa, consegue resolver. Mas quando você vem para a palavra, o que eu quero dizer é que a palavra não vai resolver todos os teus problemas. O que eu quero dizer é que quando você caminha com Cristo, Ele derrama sobre você uma paz, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, que Ele começa a lhe discernir dos caminhos bons e ruins, e quando você começa a discernir, você começa a sair dos caminhos ruins, passando para os caminhos bons, e tendo menos tribulação, tendo menos preocupação, tendo menos angústia. Então, eu pergunto para você mais uma vez, quem é Jesus para você? Como é que você lida com Jesus? Você ainda não conhece? Quer conhecer? Se você não conhece e quer conhecer, eu já deixei em outras mensagens, mas vou deixar nessa aqui também. Se tranca no teu quarto sozinha, sozinho. Se ajoelha e quebranta teu coração diante dele. Deus, a palavra dele diz que ele abomina o orgulhoso, o soberbo. E o que é o soberbo? O que é o orgulhoso? É aquela pessoa que acha que não depende de ninguém, que ela é autossuficiente, que ela pode resolver tudo só, ela pode tudo só.
e nós não podemos tudo só. Primeiro, nós precisamos aqui na terra uns dos outros. E segundo, quer dizer, em primeiro lugar, nós precisamos de Deus, né? Essa aí é a sequência certa. E em segundo lugar, nós precisamos aqui na terra um dos outros. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Eu não consigo, até para nascer a gente precisa de ajuda. E para morrer precisa que alguém leve seu caixão para lhe enterrar. Então, Deus abomina tanto o soberbo quanto o orgulhoso. E a palavra dele diz que ele quebra mesmo. Ele quebra. E quantas pessoas orgulhosas e soberbas existem? Não é verdade? Quantas pessoas com falta de humildade? E quando eu falo humildade, eu não estou falando de pobreza nem de riqueza financeira. Estou falando de pessoas que precisam de ajuda, que precisam ser ajudadas, que precisam ser estendida a mão, e mesmo assim ela se mantém num pedestal e num orgulho. E aí o orgulho é o contrário da humildade, né? A falta de humildade. E Deus realmente quebra essas pessoas. Então, no dia de hoje, eu venho deixar essa mensagem para você, de reflexão. Quem é Jesus na sua vida? O que é que ele representa para você? Como é que você trata as coisas de Deus? Como é que você tem tratado? Você trata Jesus como um amuleto da sorte? Você trata Jesus como um gênio da lâmpada? Você trata Jesus somente nos momentos que você está se afogando? Ou você tem uma relação diária com ele, ou você tem um encontro diário com ele? Ele quer te encontrar, ele quer participar da tua vida, ele quer participar dos teus segredos, ele quer que você abra o seu coração. Quando você abre o seu coração para Cristo, quando você se derrama na presença do Senhor, quando você se prostra diante do Rei, que é Ele te ouve, Ele te acolhe. Se você às vezes não consegue falar nada, a sua oração é apenas chorar, Ele acolhe todas as suas lágrimas. Tenha certeza disso. Ele vai recolher todas as suas lágrimas. E a palavra de Deus diz que aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, né? Vão colher com felicidade, voltarão cantando com sua colheita. Então, para você que tem chorado hoje, mas tem se quebrantado diante de Deus, não chore para um amigo seu, para uma pessoa que você não confia, que você não tem plena convicção de que vai realmente se importar com o seu problema. Se você tiver que chorar, chore na presença do Senhor. Fica sozinho no teu quarto, tranca a tua porta e lá se quebranta diante dele. É o melhor canto para nós estarmos, é o canto mais alto que você pode estar, é aos pés de Cristo. Eu sempre digo isso, eu tenho essa frase comigo: não tem canto mais alto para o ser humano estar do que aos pés do Senhor. Então, se coloque nos pés de Cristo, revela para Ele os teus problemas, Ele sabe de tudo. Não adianta você dizer, Senhor, tu sabes. Realmente Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do teu coração, Ele sabe de tudo sobre ti, Ele te conhece muito mais do que você mesmo, mas Ele quer ouvir da tua boca, como um amigo. Quando você vai desabafar com um amigo ou com uma amiga, como é que você faz? Você marca um encontro, vai e fala tudo. Pronto. Dessa forma nós devemos falar com Cristo. Revela tudo que está no teu coração, se quebranta diante dele, usa de verdade. Não precisa falar com palavras bonitas, porque Deus, Ele não está preocupado com as tuas palavras, nem com o teu vocabulário, nem com a tua, enfim, a tua forma de falar. Ele está preocupado em saber a tua verdade. Ele quer a verdade do teu coração, Ele quer a verdade do teu ser. É essa a preocupação de Deus. E aí, eu espero que esse teu encontro com Ele seja um encontro realmente transformador. Seja um encontro realmente que você se volte com todas as suas forças, com toda a sua vontade, com comprometimento em servir Ele. E você vai ver o agir dele na sua vida. E você vai ver que aqueles problemas que pareciam grandes se tornam pequenos. E aqueles problemas que pareciam que jamais iriam ter fim, vão ter fim. E Ele vai derramar a bênção dele, vai derramar a unção dele na tua vida, na vida da tua família. Você vai ver tudo se transformando. Tudo se transformando. Amém? A gente, muitas das vezes, vem semeando sementes não tão boas ou sementes ruins. E a gente, quando semeia, colhe aquilo que planta. Então,
Infelizmente, se você vem colhendo coisas ruins, é porque você precisa parar de semear coisas ruins. Passe a semear, troca a semente e passe a semear coisas boas. Amém? Vamos orar aqui para a gente finalizar a nossa palavra de hoje. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te agradecer por mais esta palavra. Espero, Senhor, que essas pessoas que aonde chegaram essa mensagem, essas pessoas que receberam essa mensagem, possa, Senhor, se quebrantar verdadeiramente diante de Ti, entregando Teu coração, entregando as suas angústias, as suas amarguras, os seus vazios, e que o Senhor faça, Pai, uma transformação verdadeira na vida e na família dessas pessoas. Só o Senhor pode sondar os corações e saber o que cada um aqui necessita. Que pessoas possam marcar os seus encontros contigo, Pai, e ter realmente um verdadeiro encontro, e esse encontro seja de fato e para sempre transformador. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela nossa paz e pelo dia de hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Que essas pessoas, Senhor, possam ter esse encontro transformador, um encontro verdadeiro com Cristo vivo, com o Filho do Homem, com o Emanuel, o Deus conosco, o Deus vivo. E se detenham, Senhor, na Tua palavra, na leitura, na disciplina da Tua palavra, procurando colocar todo o seu intelecto, todo o seu entendimento para tentar Te compreender. E o Senhor, com a Tua misericórdia, acrescente sabedoria e discernimento para que a palavra, Senhor, penetre nos seus corações e ali permaneça. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, Deus. Amém. Meus irmãos, ficamos por aqui. A palavra de hoje ficou no livro de Mateus 16, a partir do verso 13. E se essa mensagem fez sentido para você, se você ficou comigo até aqui, eu peço a você que você passe para outras pessoas, abençoe outras pessoas com essa mensagem. De repente, você não está precisando, mas outra pessoa pode precisar, pode fazer sentido para ela. Amém? E encontro vocês amanhã, se assim Deus permitir. Um grande abraço.